Agora, um dos melhores gatilhos que existe, da história. Já ouviu? Da história? É interessante porque eu vou esperar você falar. Pode falar. Já na questão eu acho que deve ser relacionado ao que a empresa carrega de background. Nem sei. Também. Quando você fala um vídeo institucional, você conta uma história. Mas por que você conta uma história? Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de Star Wars. Eu falei pra você, eu gosto de Star Wars. Sou viciado em Star Wars. Você gosta? Não, mas você gosta de algum... O que você assiste no Netflix? Olha, eu tenho uma filha pequena. Nada. A gente assiste Marcha, a gente assiste... Márcio e Urso também. Já decorei todos. O Buba. É isso que a gente assiste. Desde muito tempo eu gosto de Star Wars. Então, cara, se me deixar 4 horas numa sala de cinema, eu fico 4 horas ali, sem ir no banheiro, sem comer, assistindo Star Wars. Mas se a gente pegar pra pensar, olha só que estranho. Nós pagamos, sei lá, 30, 36 reais, 40 reais, pra ir pra uma sala fechada, toda escura, sentar com pessoas que a gente não conhece, comer com pessoas que a gente não conhece, rir com pessoas que a gente não conhece, todo mundo sentado numa sala escura, vendo um telão, passando um filme. Por que a gente paga pra fazer isso? É bizarro quando você começa a pensar. Porque existe uma história que querem nos contar e a gente quer saber o final da história. Mas o objetivo da história é você prender a atenção da pessoa. Então, se eu vou contar uma história, eu preciso ter um obstáculo nessa história. Eu preciso ter. Porque se eu for contar uma história assim, o avião estava caindo, veio o Superman, ele pegou o caminhão, pôs no chão e acabou a história. Não teve obstáculo, não teve nada. Mas quando tem um obstáculo é melhor. Aí chegou o Lex Luthor, trouxe a Kryptonita e os caras começaram a lutar, a história já fica mais interessante. Quando você vai fazer um conteúdo que você vai ter que utilizar o gatilho da história, você tem que deixar a história interessante, tem que ter obstáculo na vida daquela pessoa. Tá, e aonde eu vou usar o gatilho da história? Você pode misturar com o gatilho da prova. Se você vai fazer um depoimento e você vai coletar a prova, ele já joga o gatilho da história, fala para ele contar a história dele. E as dificuldades que ele teve. Às vezes você pede, esse que é o problema, quando a pessoa não entende sobre o gatilho da história, ele vai fazer o depoimento, ele vai contar a história dele, só que você esquece de falar uma palavrinha. E quais foram os obstáculos? Como que era antes, como que era hoje? A história tem que ser interessante. Então, você vai gravar o depoimento, você tem que saber conduzir a pessoa para ela falar o que é interessante, para se tornar uma história. Tem que virar uma história. Uma boa história do quê? De transformação. Ele se identifica porque ele vê os obstáculos, ele vê que não é uma coisa fácil, teve dificuldade, ele conseguiu lá. É igual quando eu gosto do Star Wars. Quando eu assisti o clássico lá do Luke Skywalker, ele teve obstáculos, ele foi... Cara, sei lá, ele não estava preparado e depois que aconteceu, tudo estava contra ele treinou, conseguiu virar um Jedi e virou o Jedi mais forte do mundo. E lutou contra o Darth Vader. Darth Vader é forte. Então... Olha que, claro que tem que ser uma história interessante por cada avatar vai dar valor para uma coisa, mas se você entende o conceito disso aqui, você tem o poder de prender a atenção das pessoas. E pode parar para pensar, quando eu contei sobre o policial e da hamburgueria, eu vi que vocês ficaram um pouco mais atentos. Por quê? Porque só o fato de eu contar a história, parece que liga um chip aqui, começa, e você quer ver o final da história. Então, no conteúdo, como que eu posso misturar prova social junto com história? Aí vai dar criatividade, não existe uma regra. Para você entendendo os conceitos no momento, porque assim, eu gosto de brincar que os gatilhos mentais eles já acontecem, eles já funcionam sozinhos. O nosso trabalho é ter a percepção de capturar esses gatilhos enquanto eles estiverem ocorrendo. Ele já acontece, pessoas agem naturalmente por instinto, por gatilho mental. Então a gente só tem que capturar e às vezes dar uma temperada, sabe, para ativar algum gatilho.